Bom dia, queridas crianças. Damos continuidade com o nosso livrinho de matemática, onde nós iremos aprender hoje sobre ângulos, tá bem? Vocês podem estar pegando o nosso livrinho, né, depois para dar uma lida na página 116. Então, ângulos. O que são ângulos, né? O que é um ângulo, não é isso? Então, ângulo é a região limitada por duas semirretas que têm a mesma origem. Nós podemos estar observando esta imagem aqui, muito bem representada de um ângulo, tá certo? Então, aqui nós temos, como ele falou, ângulo é a região limitada por duas semirretas. Nós temos aqui, ó, uma semirreta D, OD, a outra semirreta OC. Cada semirreta dessa, ela é chamada de lado, tá certo, gente? O lado de um ângulo. E aqui o ponto de origem, né? Vocês estão vendo o ponto de origem representado pela letra O, é o chamado vértice, tá certo? Ó, vértice é aqui o pontinho de origem. O ângulo, ele fica aqui, a região limitada por duas semirretas. Então, nós temos aqui, certo? Então, essa regiãozinha aqui, ela é chamada, o quê? De ângulo. E esse ângulo, nesse caso, ele está medindo 30 graus, que nós vamos já ver como é, qual é o instrumento que eu vou utilizar para me medir, né, esse ângulo. E o ângulo também, ele é dado em graus, tá bom? É representado por esse símbolozinho aqui, ó, graus, 30 graus, 50 graus. Aí aqui nós temos, para você observar, o O, né, representando quem? O vértice, que é o ponto de origem, né, de cada lado, né, das semirretas. Aí nós temos, como eu falei, o OC. Como são semirretas, em cima ele tem esse traçozinho, esse segmento, tá bem? Então, o OC, como você pode ver, primeiro lado OC, e o OD, como você pode ver, são as semirretas. E como eu disse, aqui nós temos uma semirreta, outra semirreta. Elas são chamadas de lados de um ângulo, tá certo? Aí aqui a indicação, né? Isso, como é que eu vou representar, né, este ângulo aqui. Então, este ângulo, ele é representado dessa forma, COD, como você está vendo. Lembrando que tem um símbolo do ângulo em cima da letra que vai estar representando o ângulo, o ponto de origem, tá certo? Como vocês podem estar vendo aqui, no caso é o O. Ou DOC, você pode estar vendo, ó, DOC. O Ozinho aqui, ó, simbolizando o ângulo, certo? Então, queridas crianças, agora nós vamos ver que para a gente medir ou construir um ângulo, nós vamos precisar do transferidor. Inclusive, a tia até pediu, né, na semana passada, que vocês providenciassem um transferidor. Esse transferidor, ele mede 360 graus, é um completo. Tenho este outro aqui, que também é um transferidor, só que ele só mede a metade desse aqui. Esse aqui é 360, esse aqui é 180 graus, tá certo? Que ele mede. Mas nós podemos estar utilizando os dois, tá bem? Aí aqui também nós temos, né, a régua, como nós sabemos, a régua é um instrumento muito utilizado por nós, é mais conhecido. Esse aqui possa ser que seja a primeira vez por vocês, o transferidor. Mas a régua não. A régua você sabe que sempre você vai iniciar aqui do zero. Nesse caso, essa régua aqui tem 30 centímetros. Você, sempre que você quer medir, você vai colocar aqui, ó, né, no zero, e aí vai dizer quantos centímetros, não é isso? Então, crianças, como eu disse, para medir um ângulo de... né, para medir um ângulo, nós precisamos de um transferidor. Então, o ângulo... Não esqueça, é a região limitada por duas semirretas que tem a mesma origem, duas semirretas, mas eles têm a mesma origem aqui, que é chamada de vértice. Vocês lembram? Então, os ângulos, eles podem ser classificados em reto, agudo ou obtuso, tá certo? O que é um ângulo reto? Ângulo reto é o ângulo que mede 90 graus. Como eu disse, o ângulo, ó, 90 graus, esse símbolozinho aqui, ó, tem sempre que ter representando a medição de um ângulo. Nesse caso aqui, eu tenho um ângulo reto. Então, ele mede exatamente 90 graus. Como é que eu vou saber? Eu vou pegar o transferidor. O transferidor, gente, vocês têm sempre que ver e colocar o vértice nesse pontinho aqui, que é o centro, certo?
Aí aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda no sentido horário e da esquerda para a direita no sentido anti-horário. Mas o que vai interessar bastante é o vértice, que é esse pontinho bem aqui, ó. Esse pontinho aqui do transferidor, você vai colocar ele sempre no vértice de um ângulo, ele sempre medindo bem no vértice, bem no canto. E aí, esse zero aqui, ó, você tá vendo? Você tem que alinhar ele bem direitinho na linhazinha. Esse aqui não fica tão legal, ele fica no meio porque eu usei um pincel grosso. Mas a gente, no nosso livro, nos nossos cadernos, a gente usa mais o que? O lápis, aí fica bem em cima. Então, você tem que ter cuidado em alinhar sempre esse pontinho aqui de origem, que é o vértice, e esse zero aqui, ó, tem que estar compatível aqui na linha. Quando você faz isso, meus amores, vocês podem estar observando aqui, ó, no transferidor da tia, ó. Certinho, é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, o ângulo reto, ele sempre tem que medir 90 graus. Da mesma forma aqui, você vai alinhar aqui, ó, lembraram do pontinho, ó, certinho, 90 graus, certo? E o zero aqui. Do mesmo jeito, não importa, a tia fez 3 modelos de ângulo reto, porque não vai importar, é só você virar. Tava usando assim, só utilizar assim. O transferidor. Não importa, ó, observaram, ó, 90 graus certinho, ó, 90 aqui, ó, ponto de origem. Não importa a posição que vamos estar o ângulo, mas que o ângulo reto, ele tem que medir exatamente 90 graus, como você acabou de conferir. E o ângulo agudo é um ângulo que mede menos que 90 graus. Então, menos que 90 graus. Nesse caso, também, vou usar esse transferidor. Você observa que o ponto também de origenzinha, ó. Aqui, ó. Olha, e tem que estar aqui. Quanto? 40 graus. Então, para você colocar, nem coloquei naquele lá, 90 graus, né? 40 graus é você colocar o 40 normal e o símbolozinho do ângulo. 40 graus, esse ângulo está medindo. Para a gente medir esse outro ângulo aqui, que nós temos duas semi-retas, né? O OB e o OA. Nesse aqui nós temos o MC e o MT, que são as semi-retas que formam este ângulo. O ângulo é essa partezinha aqui, gente, que é o ângulo, viu? Ó, essa partezinha é que está entre as duas semi-retas, ó. É isso aqui que é o ângulo que eu vou medir. E aqui é um ângulo agudo, ele mede menos que 90 graus. Então, ó, a pontinha aqui, ó, o meio do transferidor. E aí, a gente vai medir aqui, ele tem quanto? 20 centímetros, é só 20 graus, desculpa, 20 graus. Nós estamos trabalhando grau, porque é ângulo. Da mesma forma aqui, não tem erro, é só você colocar o zero aqui, ó, em cima mesmo da semi-reta. O ponto de origem você procura, coloca bem no vértice, né, do ângulo. E aí, você vai ver aqui, ó, quanto é que mede este ângulo. Nesse caso aqui, ele ficou entre os 50 e os 60. Então, seria o quê? 55 graus, por exemplo, a medida deste ângulo, certo? O ângulo reto é 90, a tia nem colocou 90 graus, certo? Ali o ângulo agudo, ele mede menos do que 90. Então, ele pode medir 85, 40, 30, 10, é um ângulo agudo. Aí, aqui, por último, nós temos o ângulo obtuso. É um ângulo que mede mais que 90 e menos que 180. Então, este ângulo obtuso, nós podemos olhar aqui nesse transferidor. Eu disse para vocês que ele mede 180 graus. Então, ele vai medir mais que 90, tá certo? Ó, tá aqui o 90, um ângulo reto, né? Ele vai medir mais que 90, mas menos que 180. Quer dizer, ele só vai estar até aqui. Ele vai estar nessa faixa aqui, ó, de 90 até 179, digamos. É um ângulo obtuso. Como você pode ver aqui o modelo, um ângulo obtuso. Porque nesse sentido aqui, a tia colocando o transferidor, ó, retinho aqui seria o quê? 90, não é? Seria um ângulo reto, mas ele mede mais que 90. Então, ó, vem pra cá. Você pode estar olhando diretamente onde tá indo, 120 graus. Então, ó, esse ângulo aqui, ele mede 120 graus. É um ângulo chamado obtuso, tá certo?
Agora nós, dando continuidade, a gente vai ver os ângulos que medem mais, que tem um valor maior que 90 graus. É isso? Maior que um ângulo reto. Esses ângulos, eles são classificados em raso ou ângulo de uma volta, tá certo? O que é um ângulo raso? O ângulo raso é o ângulo que mede 180 graus, exatamente como você está vendo aqui, ó. Você pega o transferidor, coloca aqui, ó, né? Então, o que, ó? Dá a meia volta completa. Então, é o que? 180 graus. A tia fez 3 modelos. Por quê? É como eu disse anteriormente, o ângulo não importa a posição que ele venha estar. Você tem que observar, não é isso? A posição, como é que ele está. Nesse caso aqui, ó, aqui, mas aqui ele tá de lado, né? Tá na vertical. Aqui ele já vai estar na horizontal, mas o importante é que você tenha que observar no transferidor o ponto de origem, que é chamado de vértice, e o zero, para você colocar em cima da semi-reta. Aqui, da mesma forma, ó, você colocou aqui, ó, zerado, zerado, aqui no meio, 180 graus. Aqui, ó, já está invertido, tá de cabeça para baixo, como a gente diz, né? Mas é o quê? Medindo, ó, 180 graus. Então, todas as vezes que você vê um ângulo representado desta forma, você vai classificar ele como ângulo raso, que são aqui a classificação dos ângulos maiores que 90 graus. Agora, o ângulo que tem o ângulo de uma volta. É o ângulo que dá uma volta completa, né? E mede 360 graus, como você está observando. Então, o ângulo que dá uma volta completa e mede 360 graus. Que no caso é quando ele dá a volta aqui, ó. Nesse transferidor aqui completo. Ele aqui, ó. 360 graus. Não esquecer que o ângulo sempre é dado, que, gente, ó, em graus. 360 graus. É a volta completa de um ângulo. Certo? É um ângulo que dá a volta completa, 360 graus. Esse outro aqui é o quê? 180. Então, o ângulo que mede 180 é raso. O ângulo de uma volta, 360, que no caso é a volta do transferidor completa. Tá certo? Então, agora vocês peguem um livrinho. Vocês deem uma lidinha, por favor, no conteúdo, que ele é pequeno, simples, da página 116 a 118. E em seguida, meus amores, vocês façam uma atividadezinha na página 119.